Olá, seres de luz mais lindos desse mundo, eu sou a Débora Luz, sejam muito bem-vindos a esse primeiro vídeo, que vai ser o primeiro de uma série de vídeos que eu vou gravar aqui para o canal. E não poderia ser diferente, né? Esse primeiro vídeo eu vou contar a minha história, como tudo deu errado, como eu fui parar no fundo do poço sem R$1. Perdi casa, carro, perdi tudo com a lei da atração. Mas como, né, Débora? Como é que tu foi perder com a lei da atração? Então fica comigo até o final, que eu vou te contar, tintim por tintim, tudo que aconteceu na minha vida. Bom, gente, então eu quero contar, tá, para vocês a história, como a minha vida transformou, como a minha vida ela mudou completamente por conta da lei da atração. Eu já usava a lei da atração inconsciente, mesmo sem saber, como a maioria das pessoas fazem, né? A maioria das pessoas, quem não acredita, quem não estuda, quem não se interessa em ir mais profunda na lei da atração, tá usando a lei da atração inconsciente. Só que eu já estava usando, como eu falei. E aí as coisas começaram a dar tudo errado. E é essa história que eu quero contar para vocês. Bom, vamos começar lá do início, quando eu tinha ali uns 13 anos, foi quando eu arrumei meu primeiro emprego, tá? Nesse primeiro emprego, eu já sabia uma coisa dentro de mim, que eu não queria trabalhar para ninguém. Eu não gostava de trabalhar para ninguém. Eu não gostava de ter horário. Eu não gostava de ter alguém mandando em mim. E isso aí, gente, foi no meu primeiro emprego, que foi de secretária. Eu ainda estudava. Então eu ganhava ali uns R$200 na época, mas eu ia, trabalhava todo dia de manhã. Era o horário comercial, né? Mas eu não gostava daquilo ali. Então depois desse emprego, eu fui trabalhar no comércio, né? Trabalhar de vendedora. E cada vez mais aquele sentimento dentro de mim de que eu não gostava daquilo. Eu lembro que eu chorava para minha mãe, eu não gostava. E eu sempre falei para minha mãe, eu não nasci para isso. Eu não nasci para isso. Eu não gosto de ter horário todos os dias, de trabalhar para alguém, sabe? E eu não me sentia bem quando alguém ficava mandando eu fazer coisas e eu não gostava. Então aquilo ali, assim, eu trabalhava muito triste, muito feliz. Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui trabalham infeliz também. E pode ter certeza que esse não é o propósito. Quando a gente trabalha feliz e bem, aí a gente tá no propósito de vida. Mas presta atenção na história, por quê? Porque muita coisa ruim precisou acontecer para hoje eu estar aqui. E é isso que eu quero contar para você. Bom, tentei várias coisas, trabalhei em vários empregos e nunca estava satisfeita. E isso o tempo foi passando, tá? Me mudei da casa da minha avó, da minha mãe, que eu morava com elas. Fui morar em outra cidade, em Florianópolis. Eu morava no interior do Rio Grande do Sul, Santa Cruz do Sul, e me mudei para Florianópolis. Lá fui tentar uma nova vida, estava casada com um filho pequeno e estava sempre faltando dinheiro. Sabe quando a gente está patinando e não sai do lugar? Tá, vinheta aí. Era assim a minha vida. Minha vida foi assim por 12 anos de casada. Minha vida foi assim. Era patinando e nunca tinha dinheiro para nada, não tinha dinheiro para nada, estragava o carro, não dava para arrumar. Ao mesmo tempo que a gente tinha uma casa, eu tinha meu carro, mas não foi com o meu trabalho, né? Foi herança, então a gente tinha, mas tinha. Só que sempre estava passando um perrengue, sempre, 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 sempre. Isso longe da família, né? Então veio a ideia, antes disso, em 2008 eu assisti o filme O Segredo e foi no ano que me mudei para Florianópolis. Eu assisti o filme O Segredo e aí eu comecei a inserir uma crença positiva. Quem já me segue há um tempo no Instagram, inclusive me segue no Instagram também, @deboraluz.oficial, quem me segue lá sabe que eu conto dessa crença. É a crença de que se isso aqui não deu certo é porque vem algo melhor. E eu comecei a repetir sempre. Eu trabalhava como promotora de eventos lá em Florianópolis e participava de seleções de grandes marcas, né? Marcas de carros, enfim. E então, o que acontecia nessas seleções? Era muito disputado. Eram muitas mulheres. E muitas vezes eu não passava nessas seleções. Eu nunca vou esquecer uma seleção, tá? Em que eu tava com a minha amiga Amanda. Se a Amanda ver esse vídeo, não sei se ela vai ver, mas se ela ver, ela vai lembrar. A gente estava numa seleção e a gente não passou, tá?
nessa seleção. E eu lembro que eu falei para ela, não se preocupa, por quê? Porque vai aparecer algo muito melhor. Vai vir um evento aí que vai bater esse que a gente não conseguiu passar. E aí a gente foi para essa seleção, apareceu, na verdade, um evento, a gente foi para essa seleção, a gente ficou sabendo que era a mulher, né, que ia escolher 2 meninas, a sala estava cheia, das mais pomposas lá de Floripa. E era uma seleção para uma marca de cerveja, degustação na praia, numa Land Rover, né, trabalhar de chinelinho e tal. E aí era uma mulher bem exigente que ia escolher. E a gente estava lá na sala, olhando, né, todas as outras, e fomos na confiança mesmo, né, porque sabia que algo melhor ia acontecer pra gente. E adivinha, a gente foi selecionada, eu e ela. Então, assim, gente, isso aí pra mim foi assim, a confirmação de que essa crença aí já estava na minha mente. E eu comecei a usar essa crença diariamente. Se não deu isso é porque vai acontecer alguma coisa melhor. Voltando então, a vida continuava, né, nessas, e tinha dinheiro, e quando eu não tinha, e eu até ganhava bem, né, como promotora de eventos, mas quando eu não estava trabalhando, o meu ex-marido, quando eu não estava, ele estava, ou vice-versa. Então a gente tinha uma vida bem complicada, assim, ao mesmo tempo que a gente tinha tudo, minha mãe que dava tudo, né, minha mãe que ajudava a comprar roupas pro meu filho, meu pequenininho, e a mãe dele ajudava com algumas contas da casa. Então a gente estava sempre passando perrengue. O que a gente decidiu? Né, foi um amigo lá em casa, falou que que ele tinha ido para Nova Zelândia, que foi muito legal. E aí a gente tentou ir para Nova Zelândia. A gente vendeu casa, vendeu carro, transformou os bens, né, em dinheiro para poder ir para Nova Zelândia. Isso ali deu uns 200 e poucos mil reais. Isso em 2013. E aí a gente foi para Nova Zelândia. Só que a energia de preocupação, para vocês verem, né? Nossa energia de preocupação era tão grande que deu tudo errado. Mas nem sempre é a nossa energia. Às vezes é o certo para acontecer. A gente chegou lá, a gente ganhou um Limited Visa, que é um visto limitado, ou seja, a gente pode ir para lá, vocês podem entrar. Né? Eles falaram, ó, a gente ficou horas lá na imigração, mas eles deixaram a gente entrar. Vocês podem entrar, porém, daqui tanto tempo vocês precisam ir embora. Então a gente aplicou o visto para tentar ficar mais tempo e tal, a gente até ficou mais que o esperado, porém a gente teve que ir embora. Eu consegui. Olha isso, olha que coincidência, né? Lá na Nova Zelândia, eu conheci vários brasileiros legais, inclusive eu fiquei na casa de uns brasileiros maravilhosos, não esqueço até hoje, a gente ainda segue no Instagram, no Facebook, e eu fiquei na casa dos brasileiros. E uma brasileira que eu conheci lá, que eu cuidava da filhinha dela de vez em quando, ela conhecia uma pessoa que tinha um salão de beleza. E eu tinha meu diploma de esteticista, em manicure, enfim. E aí ela falou o seguinte, olha, eu vou te apresentar a ela, talvez ela possa te contratar para trabalhar aqui, e aí tu fica com visto de trabalho. Eu teria que retornar ao Brasil, mas aí eu ia ficar com visto de trabalho. E eu fui conversar com ela, conheci ela, ela aceitou. Olha que legal, né? Isso aí não é sempre que acontece. E olha a maior coincidência, ela é de Santa Cruz do Sul, a minha cidade natal. E, inclusive, quando eu estava no Brasil, eu conversei com ela em Santa Cruz do Sul. Olha isso, gente, isso aí foi uma coisa inacreditável, eu conto, o pessoal não acredita. E aí, conversei com ela depois lá no Brasil, porque ela tem todo um sistema ali que precisa, né, para ver, para a imigração ver que realmente não tem ninguém lá da Nova Zelândia que pode preencher essa vaga, então eles contratam brasileiro. Ela anunciou no jornal, eu entrei com todo o processo e... Inclusive, ela precisava assinar uns papéis, por isso que a gente se encontrou. Casualmente, ela estava no Brasil, ela foi para o Brasil e a gente conseguiu se encontrar. Lembro desse encontro na minha mente agora. E eu apliquei o visto, só que foi reprovado. Precisava de mais uma postagem no jornal para garantir que não tinha ninguém de lá, né, os kiwis mesmo locais lá, alguém da Nova Zelândia, para preencher essa vaga. E ela não quis mais. Eu lembro que aquilo ali matou assim meu coração. Por quê? Matou meu coração, é estranho, né? Aquilo ali assim gelou meu coração, porque eu pensei, nossa, é uma família, né? Tem criança, tudo envolvido. Era só ela publicar novamente naquele jornal, porque não ia aparecer ninguém, não tem, né? Tava em falta lá. Então era só ela preencher, ela publicar mais uma vez no jornal local e ia dar tudo certo.
Só que ela não publicou, né? Ela ficou com medo, enfim, de eles descobrirem, né, que a gente se conhecia antes e tal, e aí ela não quis. Aquilo ali, assim, virou o meu sonho de vida, voltar para Nova Zelândia. Era meu sonho de vida. Tudo que eu pensava era, eu preciso voltar para lá, eu preciso voltar para lá. E aí entra, quando eu falo para todo mundo, que a gente pode querer algo, mas estar aberto a algo melhor é essencial. Por quê? Porque a gente quer uma coisa, mas o universo, ele sempre sabe o que é melhor pra gente. Ele sempre vai saber, sempre, em cima dos nossos sonhos. Em cima dos nossos sonhos. Por que eu fui para Nova Zelândia? Porque eu queria mudar de vida, porque eu não aguentava mais não ter dinheiro, e porque eu queria ter uma vida boa. Eu me mudei para lá porque eu queria mudar de vida. E foi esse recado que eu mandei pro universo. Então, eu queria ficar na Nova Zelândia também? Sim, muito. Mas a minha principal meta é mudar de vida. Então, a lei da atração ali já estava agindo, né? E as coisas começaram a dar errado por conta da lei da atração. A lei da atração, ela nem sempre vai trazer aquilo que a gente deseja, mas ela sempre traz o que é certo. E lá na frente, a gente vê que essa conta fecha. Lá na frente. Hoje, no caso, eu vejo tudo que aconteceu era por um motivo maior. O que aconteceu? A gente ficou meio desesperado, mas eu só falava assim, alguma coisa vai acontecer. A gente vai dar um jeito. Meu ex-marido ficou desesperado mesmo, ele só conseguia focar no problema. E eu focava na solução. Tipo, alguma coisa vai aparecer, alguma coisa vai ter que dar certo. Alguma coisa vai dar certo. E alguma coisa vai, eu só focava nisso. Então, a vizinha de restaurante que a minha mãe tinha lá, que ela cuidava, lá em Balneário Camboriú, porque na época a gente teve que voltar, né, morar com a minha mãe. Ai, eu nem tinha lembrado de contar essa parte. A gente voltou com uma mão na frente e outra atrás, por quê? Porque a gente ficou lá uns bons meses e o dólar, imagina, real, dólar, né? A gente foi convertendo, a gente voltou com, sei lá, uns 13 mil reais, imagina, 13 mil reais. Não dava pra alugar nada porque o dinheiro ia acabar, eu não tinha trabalho. E ele também não, enfim. E a gente foi morar com a minha mãe num apartamento que era quase uma kitnet de um quarto. Eu dormia na sala, né, o apartamento, a gente pra ir pra cozinha, que era um quadradinho bem pequenininho, a gente tinha que ir de ladinho assim, ó, passando, porque realmente era muito pequenininho, eu não tinha armário. Minhas roupas ficaram em malas por 3 anos, estragou toda a mala de tanto peso. E assim a gente conviveu por 3 anos, tá? Mas quando a gente voltou, retornar lá para minha mãe tentava fazer de tudo também para que a gente retornasse, né? E a vizinha de restaurante dela falou, olha, eu conheço uma numeróloga e vamos lá para ver o que acontece. Ela joga tarô também, mas ela é numeróloga, vamos lá ver? E, com certeza, a gente topa tudo nessas horas, né? E aí a gente foi lá. E ela explicou o porquê, tudo mais. Eu lembro que nessa época eu fiquei apaixonada pela numerologia, tanto que hoje eu sou numeróloga também. Mas ela explicou o porquê que tudo deu errado. E ela me convidou para um curso de Reiki, que depois eu fiquei sabendo que eu tinha que pagar esse curso, mas eu entendi que era de graça. Fiquei até com vergonha, mas quando eu falei pra ela, ela disse, não, pode ficar assim. Eu também nem tinha, né, mais dinheiro quando aconteceu isso. E aí, fui fazer o curso de Reiki. Eu lembro que eu tava naqueles dias, né, de mulher, eu tava com uma cólica, o meu filho com 8 anos, só eu e ele, sem carro. E aí eu pensei, como é que eu vou ir? Vou pegar um táxi e vou, porque era numa praia vizinha, né? E eu pensei, será que eu vou, não vou, tô com cólica? Fui, aceitei o convite dela. E fui fazer, e amei. Amei, adorei a experiência, né? Tudo que eu aprendi é um mundo novo. Eu nem sabia o que era Reiki na época. E eu amei, assim, do fundo do meu coração. E comecei a trabalhar, ela me convidou para trabalhar de voluntária, uma vez por semana, né? De tal hora até hora, atender pessoas de graça, né? Voluntária, para treinar minha intuição, treinar o meu reiki, minhas energias. E aí eu fui. Eu não gostava, por quê? Porque eu tenho quase 1,80 m de altura e as macas, elas são baixas e me doía muito as costas demais. E eu não gostava por esse motivo. Mas o reiki em si eu gostava, tanto que a minha mãe comprou uma maca mais alta para mim, comecei a atender, fiz poucos atendimentos, mas eu atendi. E eu comecei a ficar fascinada por essa área. E o que aconteceu? Eu comecei a tirar o foco de querer voltar para Nova Zelândia. Eu comecei a querer fazer parte desse mundo, dessas terapias. Eu comecei a me sentir bem.
E eu lembro que lá no comecinho, pessoas falavam para mim o seguinte: desiste. Desiste porque isso aí não vai te dar dinheiro nunca. Desiste porque tu não vai sobreviver com isso. Arruma um emprego normal. Arruma um emprego que tu vai trabalhar de segunda a sexta, de carteira assinada. Olha, o que eu ouvi isso. Mas quando eu comecei a trabalhar com isso, mesmo que pouquinho, né? Porque eu fui fazendo vários cursos de graça, né? Porque eu não tinha dinheiro mais. Minha mãe já estava sustentando nessa época, então ela comprava o mercado, ela comprava tudo. E se eu quisesse um livro, um curso, ela que pagava. Então, o que acontecia? Eu estudava pela internet, vídeos no YouTube, livros, né? Alguns eu pedia para ela comprar, e era isso que eu estudava. Então, eu fui fazendo alguns cursos também. Um curso que eu lembro que ela pagou de auriculoterapia, né? De colocar sementinhas, e depois eu estudei auriculoterapia quântica com cristais radiônicos. Fiz o curso, fui para Curitiba. Minha mãe, ela pagou alguns cursos iniciais, e eu comecei a trabalhar com isso. Então ali eu comecei a curar emocionalmente meus primeiros clientes, que eu não esqueço esses clientes até hoje, né? Porque eles também são gratos pela cura que obtiveram, né? De traumas com esses tratamentos. Mas eu ganhava, tipo assim, R$50 por semana. Comecei assim, né? E fico feliz, porque a gente sempre tem que começar. Então, às vezes a pessoa desistia, né? E eu tinha que atender nesse apartamento que a maca entrava só de lado, assim, na diagonal, porque era muito pequeno. Então, eu comecei a atender, né? Fazer os cursos e tal, mas sabe quando a gente gosta, mas ao mesmo tempo sabe que não é aquilo ali? Mas é nessa área. Eu sabia que eu queria trabalhar para mim, que era isso que eu queria fazer. Porém, eu estava sempre fazendo cursos, tentando encontrar o meu propósito, né? E aí o que acontece? Fui fazendo, fui sempre me perguntando o que será que eu vou fazer, o que eu posso fazer para ajudar mais as pessoas. Essa era sempre a pergunta que eu me fazia. O que eu posso fazer para ajudar mais as pessoas? E aí foram aparecendo mais cursos, fiz o da Alquimia da Consciência, que mudou totalmente a minha visão em relação ao mundo, em relação a tudo, né? Inclusive, quando eu fiz o curso da Alquimia da Consciência, o meu professor, ele deve lembrar até hoje, eu tinha um único objetivo: voltar para Nova Zelândia. Eu ainda, no fundo, queria voltar para Nova Zelândia. Mas eu já estava mais conformada e sabendo aquilo que eu queria para minha vida. Era um confronto, sabe? Um confronto não, um conflito de vontades. Eu queria voltar para Nova Zelândia, porém eu sabia que era aquilo ali o meu caminho. Sabe quando a gente sente assim? E eu senti. Então assim, eu fui desistindo. Por quê? Porque as coisas começaram a mudar muito para minha vida. Eu me separei, né? Nesse tempo. Eu encontrei a pessoa que eu estou até hoje e olha que engraçado. O meu ex-marido, ele ficava falando o tempo todo assim, porque tu tem que arrumar alguém que já tá totalmente compatível com a energia dele, porque eu tava trabalhando com a minha energia, né? Então, quando o outro não evolui, a gente já sabe, né? E ele falava que eu tinha que encontrar alguém que fizesse yoga, alguém que fosse calmo. E, de fato, foi quem apareceu na minha vida, que é a pessoa que eu tô casada hoje, a gente tem um filhinho. E gente, as coisas foram caminhando, né, para onde eu tô hoje. Então, aonde eu quero chegar? Olha só tudo que aconteceu. Vocês não podem sentir o que eu senti, mas eu senti desespero de perder tudo, desespero de não ter onde morar, desespero de querer muito uma coisa e ver aquilo saindo pelas mãos, desespero de tudo, sabe? De ver um sonho indo por água abaixo. Só que hoje, tudo isso que eu passei tem muito para ensinar. Por quê? Porque eu já tinha inserido a crença de que o melhor vai acontecer para mim. Eu queria trabalhar só para mim, e isso já vem desde sempre. Então, assim, e eu queria uma vida boa. Eu queria não passar mais trabalho, eu queria ter mais dinheiro. Então, eu já vinha mandando esses recados para o universo. Então, se eu tivesse ficado na Nova Zelândia, que era o que eu mais queria, hoje eu não estaria aqui. Eu estaria trabalhando lá, não sei do que, né? Mas seria algo para ter o visto. Então, com certeza,
com certeza eu não estaria fazendo o que eu estou hoje. Então, assim, quando as coisas estão dando errado na vida de vocês, saibam que muitas vezes a lei da atração sim vai fazer com que tudo dê errado na vida de vocês. Isso aí faz parte do processo. Às vezes você está tão longe do caminho que você precisa chegar que tudo vai desmoronar, porque a gente não enxerga e não quer enxergar essa mudança. Sabe quando a gente fala assim, eu quero mudar minha vida totalmente, eu quero transformar, mas será que eu estou preparada para deixar a vida que eu tenho hoje para ter uma vida nova? Eu tive que deixar toda a minha vida para trás. Toda minha vida para trás. A minha cidade, a minha casa, o meu carro, tudo. O meu relacionamento, tudo ficou para trás. Eu encontrei tudo muito melhor. Na época a gente fica assim pensando, por que isso está acontecendo comigo? Será que eu vou aguentar? Pensamentos destrutivos, né? Eu tinha vontade de sumir mesmo, eu chorava todos os dias no banho, porque eu não aguentava mais, né? Era muito sofrimento, assim, tanto por não ter dinheiro quanto em casa, né? Pessoas ali negativas, te colocando para baixo, te xingando, e isso aí me deixava muito para baixo, eu não aguentava mais aquela vida, era só isso que eu repetia, eu não aguento mais essa vida. Era só o que eu repetia, eu não aguento mais isso. Só que olha o que eu fazia nesse meio tempo, que muita gente me pergunta, Débora, eu tô numa situação terrível e eu não sei o que fazer. Eu não consigo focar. Eu ficava olhando fotos de casas que eu gostaria de morar e eu também ficava assistindo clipes de músicas e American Got Talent, que é apresentações, né, de pessoas que cantam, e isso emociona demais. Então eu assistia clipes de músicas, que inclusive eu tenho minha playlist no Spotify, no link, eu vou colocar o link aqui embaixo na descrição para quem quiser, músicas que levam a vibração, todas aquelas músicas ali, a maioria eu assisti os clipes. Então eu saía da minha realidade atual e ficava pensando naquilo que eu queria que acontecesse na minha vida. Relacionamento, olhava um filme de amor e eu pensava assim, nossa, será que um dia eu vou viver isso? Será que um dia eu vou ser feliz novamente no amor? E isso eu estava ainda casada, né, com o meu ex-marido. E não era um casamento feliz. Então, assim, eu ficava pensando, será que eu ainda vou ser feliz no amor? Será que eu nasci para ser feliz, né? Viver isso? Sem saber, eu estava cocriando a minha realidade, o que viria pela frente. Então, eu ficava assistindo os clipes de músicas. Não tem problema que eu ficava chorando no banheiro, a gente tem que colocar pra fora. Mas antes de dormir eu ficava assistindo esses clipes, né? E esses vídeos. E isso me deixava muito bem, muito feliz. E ao mesmo tempo eu ficava visualizando aquilo que eu queria. Então as coisas foram acontecendo de uma maneira que tudo foi dando muito certo, ao mesmo tempo que parecia estar errado. Então aconteceu a separação. Eu conheci o meu marido hoje, né? O que eu tô casada até hoje. E a gente, assim, tem uma família linda. A minha vida hoje é a vida que eu nem imaginava que eu teria. A casa que eu moro hoje, que é alugada, era o meu sonho naquela época. Eu ficava olhando as casas e a casa exatamente como eu queria, exatamente. Com um quintalzinho, tudo como eu queria. Eu lembro que quando eu vi a foto eu falei, é essa. Meu marido estava procurando, aqui é São Paulo, né, outro estado, então ele estava procurando, eu morava em Balneário ainda, e ele mostrou a foto, eu falei, essa é a casa dos meus sonhos, e aí a gente conseguiu se mudar para cá, mesmo ali naquela época eu já estava ganhando uns 6 mil, eu acho, coisa que assim, eu nunca imaginei que eu ia ganhar. Nunca imaginei que eu ia ganhar na vida só como terapeuta. Então, assim, apareceu pessoas certas na minha vida também. Nesse desespero, eu conheci a Selena Fortuna, que participou do Programas Paranormais. E a Selena, ela via tudo que ia acontecer na minha vida. Ela falou que eu ia trabalhar ajudando as pessoas, quando na época eu trabalhava com cabelo. Nada a ver. Ela via isso. Então, assim, a Selena teve um papel muito importante, porque se não fosse ela, eu também não estaria aqui. Porque no início, ela apareceu na hora certa. Olha como o universo, ele é grandioso, né? Quando a gente quer algo, quando a gente foca naquilo que a gente quer e tenta não focar nos problemas, a gente foca, assim, exatamente sabendo aonde quer chegar. Então, ela apareceu e ela me indicava
os clientes dela de tarô que precisavam de tratamento. Então ela me indicava todos os clientes e essas indicações aí foram importantes, assim, por anos na minha vida, de verdade, assim. Então, eu só pude vir para cá por conta das indicações dela. E aí, com o tempo, né, começou os clientes gostando, eles já estavam retornando, um indicava para o outro, e aí o pessoal já foi me conhecendo mais, né, nessa área de terapias e tudo mais. Então, a gente veio para cá, tudo. Assim, a minha vida, ela se transformou completamente. E como eu falei, hoje eu tenho uma vida que eu não imaginava que teria. A lei da atração eu já conhecia, mas foi no início da pandemia que eu comecei a me aprofundar mais ainda em como funciona a mente, como funciona todo esse processo de a gente cocriar a nossa realidade. E aí eu fiz muito curso, aí eu li muitos livros, criei um curso, e aí muita coisa foi acontecendo. E aí eu vou contar para vocês em vários outros vídeos, né, que eu vou gravar a partir de agora com conteúdo mesmo da lei da atração, falando como eu mudei a minha vida e como eu continuo mudando cada vez mais com a lei da atração, né? Como eu consigo transformar minha realidade com a lei da atração. Então, assim, tudo deu errado, sim, por conta da lei da atração, porque eu quis mudar a minha vida, eu quis transformar a minha vida, eu quis ser dona do meu próprio negócio. Eu quis ter meus horários, eu quis ganhar bastante, eu quis, assim, tudo que eu quis foi acontecendo, mas eu aceitei e estava aberta para isso, não fiquei focando no que deu errado. Porque ali eu já estava com a consciência que se eu tivesse ido para Nova Zelândia eu não estaria vivendo isso, então já começou a mudar totalmente a minha mente, eu já vi que era eu que tinha traído aquilo ali para minha vida e assim, eu só tenho a agradecer, porque se não tivesse dado tudo errado na minha vida, hoje eu não estaria aqui, hoje eu não estaria conquistando os meus sonhos, hoje eu não estaria tendo a vida que eu tanto quis, e isso eu sei que é só o começo, porque agora eu realmente aprendi a mudar a minha vida com a lei da atração consciente, ou seja, eu quero, eu consigo. E é isso que vocês vão aprender aqui nesse canal, é isso que vocês aprendem comigo no meu canal do Instagram, a mudar de vida com a lei da atração. Então continue me seguindo nos vídeos, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um like aqui embaixo, compartilhe esse vídeo, me segue aqui no canal, porque assim, esse foi o primeiro vídeo e é essencial você saber como eu estou aqui. Claro que em outros vídeos eu vou contando pedacinhos mais da história, né, porque tem muito mais coisa que eu vou me lembrando conforme o tempo vai passando, né, conforme eu vou gravando os vídeos eu vou me lembrando de uma coisinha ou outra. Mas eu quis deixar aqui o recadinho de que às vezes a nossa vida tá toda de cabeça para baixo e é para ir para o caminho certo. Se a gente não tivesse passado por esse turbilhão, muitas vezes a gente não chega onde a gente quer. Então a gente tem que estar aberto, tá? Totalmente aberto a olhar a vida de uma forma diferente. Por que isso aí está acontecendo na minha vida? O que isso quer me mostrar? Será que tem um caminho novo aí se abrindo para mim? Pode ter certeza que sim. Se você focar aonde você quer e deixar tudo isso para trás, não colocar lente de aumento, não colocar o foco. Se você colocar o foco nos teus sonhos, aonde tu quer chegar, como você quer que seja a sua vida, pode ter certeza que o universo vai te mostrar e o caminho vai ser trilhado. Sabe quando na própria lei da atração a gente fala que quando a gente tem um sonho, o universo ele vai colocando as escadas para a gente ir subindo, ele vai abrindo o caminho para a gente chegar nos nossos sonhos? É exatamente isso. Com a lei da atração, quando a gente tem um foco no nosso sonho, quando a gente não está focando nos problemas, ainda vou gravar vídeo aqui falando sobre foco, mas quando a gente não foca nos nossos problemas e foca onde a gente quer chegar, o que acontece? Os caminhos vão se abrindo, as oportunidades vão aparecendo para você, as pessoas certas vão aparecendo no seu caminho, que no caso para mim foi a Selena, foi essencial, e o meu marido, que hoje eu estou com ele, então assim, as pessoas certas vão aparecendo no nosso caminho, tá? E olha só, tem mais coisa até que eu vou deixar para outro vídeo, senão vai ficar muito longo aqui, mas a gente também não queria ter filho, né?
veio o pequenininho e eu lembro que a gente ficou todo atordoado na época, né, porque não estava programado, meu marido estava sem trabalhar, já tinha perdido a bolsa do doutorado, né, já tinha acabado e eu estava ali, né, com o meu salário só aqui, né, a gente ia pagar aluguel, um monte de coisa, mas no fim deu tudo certo. Se ele não tivesse nascido, eu também não estaria aqui, sabe por quê? Porque o meu marido, ele começou a me ajudar a marcar as consultas, cuidar da agenda, fazer as fichas. Ele começou a me ajudar e organizar tudo, por quê? Porque eu não tinha mais tempo com um bebê recém-nascido, né? E se não fosse ele, eu também não estaria aqui hoje. Então as coisas vão acontecendo exatamente como devem ser. Quando você estiver passando por uma situação desesperadora, uma situação que saiu do seu controle e que você não sabe o que fazer, foque no seu sonho. Não esqueça que isso que você está passando pode ser extremamente necessário para você chegar onde deseja. Só que se você focar no problema, você não sai. É uma areia movediça. Se você focar onde você quer, se você ficar falando coisas positivas, como por exemplo, eu vou chegar onde eu quero. Isso aqui está acontecendo porque algo melhor vai vir para mim. Se você tem essa consciência, pode ter certeza que essa tempestade vai passar logo. Mas tenha consciência e saiba onde você quer chegar. Saiba, sempre tem uma janela abrindo quando outra se fecha, mas você tem que estar atenta para ver essa janela, senão ela se fecha de novo. Então é estar atento às oportunidades, às pessoas, aceitar as coisas diferentes na nossa vida. Muitas vezes aparece uma oportunidade muito louca, como por exemplo, eu queria ir para Nova Zelândia, eu não sabia nem o que era reiki e apareceu a oportunidade de eu fazer um curso de reiki, eu nem sabia o que era, eu fui. Se eu não tivesse ido, talvez eu não estaria aqui também. A gente tem que aceitar as oportunidades, por mais estranhas que pareçam. Você trabalha com X, apareceu um Y naquele temporal todo, aceita. Aceita porque pode ser o universo mostrando para você um caminho diferente que vai te levar aonde você quer chegar. Bom, gente, é isso, não vou me prolongar mais, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário aqui embaixo do que você está passando, que eu vou te entender bem direitinho e como a lei da atração já mudou a sua vida. Conta aqui pra mim, tá bom? Beijos e até mais!